Bom dia, queridos. Vamos à nossa leitura. 2 Samuel, capítulo 10. Davi derrota os amonitas e os sírios. Disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade comigo. Verso 3: Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum: Pensas que por Davi te haver mandado consoladores, está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele e os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tornou então Hanum os servos de Davi, tomou, os servos de Davi, lhes rapou metade da barba, lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Sabendo disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Por que eles estavam envergonhados? Porque foi um ato de humilhação, né? Cortar a barba era sinal de respeito. Davi manda uma comitiva levar os sentimentos, os pêsames ali, e aquela comitiva foi ultrajada, foi envergonhada. Então eles estão ali com a barba cortada e seminus, né? E então ficaram sobremaneira envergonhados. E agora veja só, o perigo das más influências, o perigo de um conselho errado. Davi mandou uma comitiva com uma boa intenção para levar os pêsames, né, àquela família enlutada, mas alguém foi lá e falou assim: não, estão aqui não é com boa intenção, não, que estão aqui como espião. E aí o camarada deu ouvido a isso e humilhou a estes mensageiros. E aí, olha só, verso 7, Davi enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Verso 18, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Olha só, 700 carros, 40.000 homens de cavalo. Tudo porque deu ouvido a um conselho errado e humilhou os mensageiros de Davi. Capítulo de número 11, decorrido um ano, e agora é esse capítulo 11 e o 12, nós temos o 13 também, meu Deus. Agora entramos só em histórias tristes e vergonhosas. Vamos lá. Capítulo 11 é o adultério de Davi com Batseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos para a guerra. E aí Davi ficou lá em Jerusalém. Era a época de sair para a guerra e ele não quis ir, ficou quieto lá em Jerusalém. Disse o verso 2 que uma tarde, já é de tarde, levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Daí ele viu uma mulher que estava tomando banho
e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. A história complica mais. Verso 6, Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo, manda-me Urias. Agora a mulher está grávida, a mulher é casada. Davi manda chamar o marido dela, Urias vem, ele tenta ali falar, vai para sua casa, tira uns dias de folga, porque a ideia de Davi é o seguinte, ele vai para casa, tem relação com a mulher tá grávida, fica grávida dele, né? Não vai suspeitar que é de mim. A ideia de Davi é tentar encobrir o pecado dele. O camarada é tão fiel que fala, não vou, eu estou na guerra, não é justo eu deixar os meus companheiros de guerra lutando e sofrendo lá para mim poder descansar em casa. Não vai. Davi pega ele na segunda noite, chama para comer junto e põe ele bêbado, para ver se bêbado agora ele vai para casa para ficar com a mulher. Ele não vai de novo. Volta para a guerra. O que Davi faz? Meu Deus. Davi escreve uma carta para ser enviada para o comandante do exército e o próprio Urias leva a carta, que era a sentença de morte dele. Na carta dizia para o comandante o seguinte, olha, você pega ele e põe ele no lugar onde a guerra está mais séria, onde está mais complicado, você põe ele e deixa ele sozinho para ele morrer. E assim foi feito. A guerra apertou e colocaram ele, deixaram ele sozinho e ele morreu. Muita coisa para falar a respeito disso, muita coisa, mas eu tenho que ser breve aqui. Davi comete um erro terrível, um pecado terrível, adultério e assassinato. Adulterou, se envolvendo com uma mulher casada, ele já era casado. Depois mente, tentando disfarçar tudo, não consegue, manda matar o cara. Vários pecados aí. E tudo começou porque ele deixou de fazer o que tinha que fazer. Ele tinha que ir para a guerra e foi ficar quieto em casa vadiando e dar nisso. Então, primeira lição, muito cuidado para não ficar à toa, vai trabalhar, vai cuidar das coisas que tem que cuidar, porque quem fica à toa acaba arrumando confusão. Tem um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo, então muito cuidado, né? Não fique parado porque a tentação vem. Segunda coisa, nós precisamos lembrar que Batseba também não é toda inocente aqui, tem várias situações nessa história aqui que ficam mal explicadas. Como é que num lugar daquele, o palácio fica bem no meio da cidade e de repente, bem na hora que o Davi está passando por ali, no terraço, ela está num lugar tomando banho, com tudo aberto, em plena tarde, né? Dá de suspeitar que parece que ela queria fazer isso para que ele visse, não sei, mas é muito estranho. Davi manda buscá-la e nós não observamos nenhum tipo de resistência da parte dela. Ela poderia resistir, como é o caso de Tamar, logo mais à frente. Não observamos nenhum tipo de resistência da parte dela. Mas era o rei. Pois é, mas ela poderia manifestar alguma resistência. Então, sem querer justificar o erro de Davi, só quero destacar que ela também está errada aqui na situação, tá bom? Pois bem, então veja o
o grande erro que esse camarada Davi comete. Pois bem, depois da morte de Urias, diz aqui o verso 26, ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12, o Senhor enviou Natã a Davi. Natã é o profeta. Deus envia o profeta até Davi, chega lá até Davi e aí Natã conta uma historinha. Olha, numa cidade tinha dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas, gado, muita ovelha, muito gado, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, só uma cordeirinha que ele comprou e criou, né, desde pequenininha na sua casa com seus filhos. Ela comia da sua comida, da sua bebida, dormia nos seus braços e ele tinha essa cordeirinha como uma filhinha. Vindo um viajante ao homem rico, não quisesse pegar das suas ovelhas para fazer comida para o viajante, ele foi lá e tomou o cordeirinho daquele homem pobre e preparou para o viajante que chegou. Quando ouviu isso, diz aqui o verso 5, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E então disse Natã a Davi, é você que é o homem, é você que fez isso. Aí ele explica, veja só, Deus tinha revelado tudo para o profeta. Verso 9, a Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. O que Davi fez, segundo as Escrituras, foi um desprezo a Deus. Davi desprezou a Deus fazendo tudo aquilo. Pois bem, verso de número 15. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrada em terra, mas ao sétimo dia a criança morreu. Depois, seguindo mais à frente, a história, verso 24, Davi veio a Batseba depois que a criança morreu, passado um certo tempo. Ele procurou Batseba, consolou ela, se deitou com ela e ela teve outro filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Deus agora se agrada dessa criança, se agrada de Salomão. Muito bem, muitas coisas para a gente aprender com tudo isso, né, queridos? Quantas lições poderíamos tirar daqui? Quantas lições? E Deus tenha misericórdia e que possamos vigiar. A Bíblia diz, aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Vigia, ora, não brinque com o pecado. Muito cuidado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja. Vamos orar? Pai, tem misericórdia de nós. Nos livre das tentações. Nos livre das armadilhas de Satanás. Nos guarde sempre fiéis ao Senhor, Pai. Te pedimos isso humildemente, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.